Mateus 7, a partir do verso 24. Palavras de Jesus registradas por Mateus diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, e os rios subirem e vierem as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois ela foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ou seja, toda a pregação do Sermão do Monte, a multidão ficou maravilhada com o ensino de Jesus, porque Jesus não ensinava como os mestres da lei. Jesus ensinava com verdadeira autoridade da sua própria vida, e o povo ficou maravilhado. Texto muito conhecido, e que nós precisamos atualizá-lo e trazê-lo para a nossa vida em dias como os dias de hoje. Pensa comigo, nós estamos vivendo num momento em que as coisas foram niveladas de certa maneira. Eu tenho conversado com muita gente e o trabalho pastoral tem se intensificado nesses últimos 45 dias, porque é preciso aconselhar, é preciso dar direção, é preciso orar juntos, é preciso clamar. E eu percebo que nesse momento as pessoas ficaram muito parecidas. Ricos, pobres, pessoas que têm muita cultura, pessoas que têm pouca cultura. Eu noto que há um momento em que ninguém se considera seguro, ninguém está salvo. Só para trazer uma notícia de hoje pela manhã, o nosso país já conta com mais de 7.000 pessoas que partiram em função dessa doença. E nós temos quase 100.000 pessoas já infectadas por esse vírus. E se não bastasse tudo isso, hoje pela manhã eu vi as informações em que a maioria dos leitos de UTIs dos hospitais do Brasil inteiro estão chegando no limite. É um tempo obscuro, é um tempo de medo, e é um tempo onde essa escuridão, ela precisa ser iluminada, não por nenhuma posição humana, mas pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para os meus caminhos, e eu preciso dessa luz iluminando esses caminhos tão difíceis com os quais nós estamos vivendo. Pois bem, então Jesus está pregando o seu Sermão do Monte, e ele, depois de dizer sobre as bem-aventuranças, depois de ele falar sobre as preocupações da vida, depois de ele dizer como é que a gente devia jejuar, como é que a gente devia orar, como é que a gente devia tratar as outras pessoas, a lei de ouro, depois de ele falar de tantas coisas profundas, ele diz: olha, agora chegou a parte final da minha mensagem a vocês, e vocês precisam entender uma coisa, que a vida de vocês, elas dependem não só de vocês ouvirem, não depende apenas de vocês conhecerem textos da Bíblia Sagrada, não depende apenas de vocês nascerem numa estrutura e numa família religiosa. A vida de vocês depende de pegar essas palavras e aplicar a vida de vocês e viver essas palavras, especialmente em tempos de tempestades. Então Jesus começa a falar o final da sua mensagem. Ele diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como alguém que construiu a sua casa numa rocha sólida, num terreno seguro. Jesus compara a vida a uma construção. Jesus compara a nossa vida, principalmente em momentos de tempestade, em momentos de dificuldade, a gente ter uma construção num ambiente que é seguro. Então Jesus vai desenvolvendo um raciocínio. E que raciocínio é esse?
ele compara a estrutura da vida humana a uma construção de uma casa. E uma construção de uma casa é muito curioso, porque ela depende basicamente de 3 coisas. Uma casa, ela depende muito do material com que ela é construída. O material, ela vai dizer muito a respeito da segurança de uma casa. Uma casa também, ela depende de fundamentos, de alicerces, de estruturas com ferro, com concreto. Isso vai dizer muito sobre essa casa. Mas uma construção também, ela revela que tipo de pessoa está fazendo essa construção. Se é uma pessoa sensata, cuidadosa, preveniente, ou se é uma pessoa descuidada, que tanto faz. Essas características Jesus une e diz: a vida humana também precisa observar essas estruturas. Então Jesus conta uma história, ele conta uma história de 2 pessoas. 2 pessoas que construíram. E quando eles construíram, essa casa ficou bonita, ela ficou interessante para quem estava olhando. Um construiu num lugar, outro construiu em outra. E quem passava dizia: olha, são 2 casas muito parecidas, são 2 casas talvez iguais. E Jesus disse: a nossa vida também é assim. Nos momentos de bonança, as pessoas são muito parecidas. No momento onde as pessoas têm emprego, têm renda, quando elas têm saúde, as pessoas são muito parecidas em relação à sua atitude perante a vida. Mas Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e coloca em prática, eles são comparados a uma pessoa que construiu a sua casa num terreno firme, numa rocha sólida. Presta atenção, aqui a gente começa a perceber que Jesus começa a falar que uma boa construção, ela começa com bons materiais. Quem constrói uma casa sabe disso, porque os bons materiais vão ser a primeira prova de uma edificação quando vierem as chuvas. Não uma garoa, mas quando vier aquelas chuvas torrenciais, as tempestades. Quando as chuvas derem de verdade, o telhado vai ser testado. Se é um telhado que tem muita estrutura, se as madeiras são adequadas, se as telhas são resistentes, as paredes vão ser testadas, se o reboco teve a quantidade certa de cimento, se a tinta pintada foi uma tinta acrílica, que a água não é muito absorvida e ela faz a água descer, os materiais vão ser testados. Quando a chuva vier, aquilo que é mais aparente vai ser testado. E nas palavras de Jesus é exatamente isso que acontece com a nossa vida. E é como Jesus estivesse falando para mim e para você: com que materiais você tem construído a sua vida? Tem muita gente construindo a sua vida com individualismo. Eu construo, eu faço, eu empreendo, eu tenho conhecimento, eu garanto a mim mesmo, eu sei como lidar as coisas, eu não preciso de outras pessoas, porque eu acho que eu dou conta de mim mesmo. Isso é um péssimo material. Ele pode funcionar enquanto o sol está a pino, enquanto as chuvas não estão dando sobre essa edificação. Mas quando as chuvas vierem, esse telhado não é um bom telhado, o do individualismo. Pode ser que as chuvas sejam tão fortes que essas telhas não resistam. Tem outras pessoas que usam como construção do material da vida uma certa amargura e um ódio pelo passado. E o que elas dizem? Olha, eu vou construir a minha vida para provar que eu não sou aquilo que ela está dizendo. Eu vou usar a minha vida para mostrar para o meu pai, para a minha mãe, que eu sou um filho melhor do que eles dizem que eu sou. Eu vou provar para as pessoas que estão à minha volta que eu sou capaz. Isso é construir a vida sobre a opinião dos outros, e é um péssimo material, porque esse material vai ruir na hora da tempestade. Na hora que chegarem as grandes chuvas da vida, essa construção não vai se sustentar, essa tinta vai desbotar, essas madeiras não vão resistir o peso de uma telha molhada.
A orientação de Jesus é: preste atenção com os materiais que você está construindo a sua vida. Construa com materiais como o amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, é resistente, aguenta o tranco. Construa a sua vida com solidariedade, porque hoje é você que está ajudando alguém, mas se o seu material de construção for solidariedade, na hora que você precisar, alguém vai ajudar com você. Isso são materiais de verdade. Mas Jesus diz que nos momentos difíceis da vida, não é só as chuvas que vêm testando os materiais, porque também os rios começam a subir, começa a haver inundações. Se as chuvas começam a testar os materiais de cima, as enchentes, as inundações, os rios transbordantes vão começar a testar os materiais de baixo, vão testar os alicerces da casa. Como é que a casa foi construída? Porque também não adianta você construir um belo telhado, uma bela pintura, uma bela divisão arquitetônica, se isso não for construído sobre bons alicerces. Quem construiu ou está construindo uma casa sabe a importância de você usar bastante ferro no alicerce, concreto de boa qualidade, cimento em abundância, construir os baldrames corretamente, entrelaçar os ferros é sinal de segurança. Mas não é só isso, quem constrói sabe que precisa de brocas. Quanto mais profundas forem as brocas, nas medidas certas, com a quantidade de ferro e concreto certo, mais segura vai ser a edificação. Pois é, Jesus chama a atenção que a nossa vida precisa de alicerces. Ela precisa ser construída não sobre coisas superficiais, porque essas coisas superficiais, quando virem as inundações, elas vão ruir. Nós precisamos cavar fundo, nós precisamos cavar valores de vida, nós precisamos cavar de sorte que as colunas fiquem bem sustentadas. E quais são os valores que sustentam a nossa vida? Bem, a palavra de Deus é uma delas. Em quem você confia? Aonde você se sustenta nos momentos em que você não sabe de onde está vindo a verdade, como nós estamos vivendo agora? Aonde está a verdade? Até pouco tempo atrás, a gente achava que a verdade estava num lugar. Eu creio que agora você já está em dúvida. Quem está falando a verdade? Essa semana, nós estávamos diante de uma discussão sobre quem está falando a verdade, porque as informações são contraditórias. Se você confiou num projeto humano, você deve estar decepcionado. Se você colocou a sua confiança numa pessoa, você deve estar decepcionado. Você construiu alicerces frágeis. É por isso que Jesus diz: podem passar os homens, as ideias, as filosofias, podem passar os impérios, mas a minha palavra jamais há de passar. Alicerces precisam ser construídos em cima da palavra de Deus. O que Deus disse é eterno, o que homens dizem é passageiro, o que Deus diz é verdade eterna, o que os homens diz são coisas relativas. O que Deus diz e é um alicerce seguro para a vida. O que os homens diz hoje é e amanhã não é. Ontem tinha pessoas que estavam do lado da justiça, hoje estão do lado dos réus. Ontem tinha pessoas que investigavam pessoas, hoje essas mesmas pessoas estão sendo investigadas. Por quê? Porque homens falham, homens são frágeis, homens se enganam, homem não mantém a sua ética, a sua moral. Homens são frágeis e passageiros. Só Deus e a sua palavra permanecem para sempre. Como você está construindo a sua vida? É como se Jesus dissesse: cave mais fundo. Não acredita em projetos humanos, porque eles podem ser bons num tempo, depois eles ruem. Coloque a minha palavra, coloque a oração, coloque os valores espirituais, coloque isso, cave fundo. Proteja a sua família com a palavra de Deus, não com as ideologias, cave fundo. Proteja as suas amizades espirituais, coloque bastante ferro nesse alicerce.
Faça com que os baldrames sejam bem entrelaçados. Construa amizades espirituais que são eternas, que são longas. Não confie nas pessoas apenas pelos que elas podem dar a você. Lidem com as pessoas por quem elas são. Porque quem elas são, elas vão ser no tempo bom e elas vão ser no tempo ruim. Elas vão ser no momento que a vida está tranquila, mas também elas vão ser no momento que a vida está uma tempestade. Aprofunde os fundamentos da sua vida. Mas não é ou não são só os rios que subiram e as chuvas que caíram. O texto de Jesus também diz que chega um momento em que os grandes ventos da vida vão dar sobre essa construção. As chuvas vão testar os materiais de cima. As inundações e os rios que sobem vão testar as estruturas de baixo. Mas os ventos vão testar toda a edificação e a confiança da pessoa que está dentro da casa. É muito interessante que além dos materiais e além dos fundamentos, Jesus nos ensina a olhar para a vida como alguém que presta atenção em todos os detalhes da edificação que a gente está construindo. E Jesus manda a gente prestar atenção em todas as áreas da nossa vida, como é que a gente está construindo. E a primeira coisa que eu acho interessante é que quem constrói uma casa é alguém que pensa na pessoa que vai morar nessa casa. E nem sempre nós estamos agindo com prudência pensando assim. Às vezes nós estamos vivendo uma vida que não é nossa. Isso significa que a gente está construindo uma casa que não é para a gente. Tem pessoas que constroem uma casa tão grande e que ela não vai usar isso, a menos que ela seja tomada por um sentimento de solidariedade e diz, como o Roberto Carlos falou há muito tempo atrás: eu quero ter 1 milhão de amigos e poder celebrar com ele. Aí é benção. Mas não adianta você ter coisas só para você. Não adianta você ter conhecimento só para você. Não construa uma casa assim. Não adianta você ter dinheiro só para você. Isso é loucura. Jesus ensina que a casa deve ser construída pensando na arquitetura. Quem é que vai morar? Vai morar uma criança? Então, a casa precisa de segurança para uma criança. Quem é que vai morar? Vão morar pessoas idosas? Então, essa casa precisa ser pensada para idosos. Não pode ter muita escada, não pode ter coisas perigosas. Quem é que vai morar nessa casa? Ou seja, como é que você está construindo a sua vida? Quem é você? Qual é a sua identidade? Quais são os seus valores? Presta atenção nisso. Por quê? Porque quando a vida estiver tranquilo, isso não vai fazer tanta diferença. Mas na hora que vierem as chuvas, na hora que os rios subirem e testarem os alicerces, e principalmente na hora que o vento der, na hora que o vento testar o telhado, testar as paredes, na hora que o vento testar a estrutura das portas, na hora que o vento testar a confiança de quem está dentro da casa, vai ser fundamental você saber como é que você construiu todas as áreas da sua vida. Se você está seguro sobre os baldrames da sua casa, você vai falar: está ventando forte lá, mas eu sei sobre o que eu construí. Se você trazer isso para as palavras da Bíblia Sagrada, são as palavras de Jó. O mundo está desabando ao meu redor, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei as brocas que eu cavei. Eu sei os baldrames que eu construí. Eu sei que tem muito ferro. Então o vento pode soprar. Vai segurar. Eu estou aqui dentro e estou protegido. É isso que Jesus manda a gente olhar. Porque quem sabe que telhado que construiu, quem sabe que materiais fez as paredes, quem sabe o quão fundo cavou e colocou estruturas, podem subir os rios, podem vir os ventos, porque essa construção, ela vai resistir. Olhe para a minha vida, olhe para a sua vida. Até alguns dias atrás, o Brasil e o mundo estava parecendo tudo muito igual. A gente não sabia quem estava construindo sobre a areia e quem estava construindo sobre a rocha. A gente não sabia quais as famílias que estavam estruturadas e aquelas que não se suportavam conviver durante muito tempo junto.
A gente não sabia quais empresários que tinham se preparado um pouco mais e quais aqueles que estavam achando que o dia mau não ia chegar nunca. A gente não sabia as famílias que tinham estruturados a relação com seus filhos e conseguiam, por exemplo, cuidar da educação deles no ambiente de casa, ou aqueles pais que confiaram a educação dos seus filhos apenas à escola. Estava tudo muito parecido. Agora não. Agora os rios subiram. Agora as chuvas estão fortes. E agora os ventos estão enormes. Estão muito fortes. Estão dando sobre a casa. E agora? Agora nós vamos ver quem construiu a sua casa sobre uma rocha e quem construiu sobre areia. Agora, mamães e papais vão ter que saber se a educação está sendo feita em casa e o conhecimento na escola, ou se você entregou a educação de vida somente para a escola. Se você fez isso, você construiu sobre areia. E as famílias? E as famílias que não tinham mais prazer de comer juntos? E as famílias que quando chegavam em casa, todos grudavam num celular e no notebook e ninguém conversava? Se você estava fazendo isso, você estava construindo sobre areia. Agora você tem tempo. Agora você precisa sentar. Agora a refeição precisa ser compartilhada e mais. A refeição precisa ser feita conjuntamente. Agora a gente tem que ajudar em casa. Agora a gente tem que aprender a tirar o lixo do banheiro, a lavar a louça. A gente precisa valorizar, inclusive, a diarista que vem na casa da gente e a gente nem nota o trabalho dela. Agora a gente sabe que ela faz um trabalho muito importante. Se a gente não estava percebendo isso, a gente estava construindo sobre areia. Mas Jesus vem e diz assim: presta atenção. Talvez a gente não tinha tempo mais para orar. Por quê? Porque a gente estava muito preocupado com a nossa formação profissional. A gente tem que ganhar a vida. A gente tem que prestar atenção, porque a vida está acontecendo lá fora. E agora? Agora a primeira coisa que a gente faz é levantar e orar. Agora a gente para tudo às 8 da noite, para a novela, para o jornal, e a gente dobra os joelhos e clama a Deus por misericórdia. Agora a gente está percebendo que a gente estava construindo a vida sobre areia e que precisa de alicerces. E o que a gente faz com a vida da gente? A gente ouve as palavras de Jesus. A gente não ouve os ideólogos. A gente não fica enlouquecido por causa de uma ideologia política. A gente não ouve a mensagem que vem no Zap. A gente não ouve a mensagem de pessoas enfurecidas. A gente ouve a palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? Se vocês ouvirem as minhas palavras, mas vocês não deixarem elas entrarem para dentro de você, se o ouvido de vocês não forem santificado, se os olhos de vocês não forem santificados, a vida de vocês está sendo construído em cima da areia. Na hora da turbulência, na hora da tempestade, na hora da pandemia, na hora do desemprego, na hora da economia falhando, na hora dos empregos e renda desaparecendo, vocês não vão resistir. Mas se vocês ouvirem as minhas palavras e elas entrarem para dentro de vocês, vocês vão ouvir lá no fundo do meu coração: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode desabar tudo como estava desabando na vida de Jó. Ele perdeu família num dia. No mesmo dia, ele perdeu todos os negócios. No mesmo dia ele perdeu a saúde. Quem perde a família, perde os negócios e perde a saúde, tem mais o quê? Em Jó nós aprendemos: tem apenas aquilo que a gente tem que ter: Deus atuando na nossa vida. É por isso que Jó, depois de perder todas essas coisas, ele olha para os céus e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando os seus amigos dizem: Jó, abandona o seu Deus, a tua mulher está mandando para você abandonar, por que você foi cristão? Agora está todo mundo na mesma. Aí nós vamos levantar a cabeça, estruturados pela palavra de Deus, olhar os nossos pés, ver que a gente construiu sobre uma rocha e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele está cuidando de mim, e eu sei que no momento certo Ele vai passar esse mal. E enquanto não passar o mal, enquanto tiver deserto, Ele vai trazer maná
no deserto. Enquanto não tiver terra prometida, Ele vai mandar as codornizes voando cair do lado da gente, para que a gente pegue, assa as codornizes e tenha comida no meio da nossa caminhada no deserto. É assim que eu termino a mensagem de hoje. Eu queria que você renovasse as suas forças, mas renovasse não em cima de uma fé superficial. Não adianta você falar Deus é fiel, não adianta você falar Deus está no controle. Deus só está no controle se a palavra dele estiver no controle da nossa vida. Senão você está falando só um jargão, senão você é um crente só de palavras feitas. Deus é fiel, é verdade, mas Deus só é fiel se você confiar na fidelidade da sua palavra. Aí sim, você vai ver que a fidelidade dele vai ser suficiente para caminhar com você por caminhos difíceis. Ele vai falar para você, pode pôr o pé para fora do barco, vem que eu estou no meio da tempestade, mas a tempestade, ela é criação minha, uma palavra minha e essa tempestade passa. Nós estamos vivendo dias de medo, dias de angústia, dias que a gente não sabe o que vai acontecer, mas se lembra, basta uma palavra de Jesus e o mar pode se acalmar, basta uma palavra de Jesus e o vento pode ficar quieto, basta uma palavra de Jesus e tudo aquilo que gera medo em nós vai atender aquele que é o Criador de todas as coisas e o Redentor de todas as coisas. Mas pastor, se o mal persistir, se as ondas continuarem, bem, aí a gente vai ter que olhar para o comandante e dizer, o mundo do lado de fora tem ondas enormes, parece que elas vão passar por cima do barco, mas eu sei quem é o comandante, e o nosso comandante é Jesus Cristo, o poderoso Filho de Deus, e Ele prometeu que vai levar a gente ao outro lado em segurança. Então a gente se reveste das palavras de Paulo, quem vai nos separar do amor de Cristo? Paulo olha para o seu lado e fala, será que é a falta de roupa? Será que é a falta de renda? Será que é a falta de emprego? Será que é a falta de saúde? Será que é a falta dos políticos corretos? Será que a economia vai cair e todos nós vamos ao desespero? Será a espada? Será a perseguição? Ele olha para os céus, para o seu comandante e fala, não, nada vai me separar do amor que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque o amor de Cristo Jesus nos uniu a Deus. E Deus é o solo firme em quem a gente deve construir a nossa vida. Então se encoraja, levanta a sua cabeça, nenhum mal vai durar para sempre. O nosso Redentor vai vir em nosso socorro. Deus vai usar toda a provação para ver a resistência da nossa casa. Deus está usando essa pandemia para ver a estrutura da nossa vida, da nossa edificação. Deus está usando os ventos difíceis, as enchentes, as inundações para testar a nossa fé, a nossa confiança, as nossas estruturas. E se você permanecer fiel, você vai ouvir dele, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou elevar você ao muito. Vem desfrutar do banquete do teu Senhor. A minha oração é que essa palavra entre para a sua vida. A minha oração é que o Espírito Santo faça você aplicar essa palavra à sua vida. E o medo vai embora, a angústia vai embora, e que a sua vida se encha de esperança. Porque o nosso Redentor vive, Ele é a nossa cura, nós cantamos hoje. A gente não vai calar os nossos lábios, a gente vai profetizar um ao outro, que nenhuma maldição vai dominar você, nenhum medo vai paralisar você, nenhum desespero em relação à economia, aos empregos e à renda vai imobilizar você. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós cremos, estamos bem certos que Ele é poderoso para nos sustentar até o final. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo haja em você e que você se encha de esperança, porque Deus é fiel, Deus está sim no controle e nós precisamos internalizar a palavra dele, em nome de Jesus, amém.